Olá, tudo bom? Estamos aqui de volta, eu de volta, né? Eu estava de férias, aí Em me Acapulco. operei, não, Acapulco não, Cidade do México. Me operei, já passei um mês e meio longe do cafezinho, mas eu estou aqui de volta num dia É luta. importantíssimo, né? A gente ontem teve a Câmara votando o pedido do Tá denúncia. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para investigar o presidente Temer. Né? E foi arquivado pela Câmara, o deputado Augusto Coutinho estava lá e vai conversar com a gente, Renata, um pouco sobre isso. Augusto, tudo bom? Tudo. É um prazer estar com vocês aqui nessa conversa. Eu fiz questão de aceitar a esse convite, porque eu acho que é um momento importante que a gente possa conversar, né? Que as pessoas muitas vezes se inteirarem exatamente do que aconteceu e o que vai acontecer aqui para frente. E eu acho que agradecer, inclusive, o convite. Ressaca, tem ressaca do dia de ontem. É muito ruim, né, Renatinho? Eu digo que sempre essa legislatura tem sido muito ruim. Uma legislatura que você tem de votar um impeachment de um presidente da República, que foi o caso da presidente Dilma. Agora, pela primeira vez, votar a abertura de um inquérito contra o presidente em exercício de mandato. Tudo isso é muito desgastante, expõe o parlamento, expõe o legislativo. Então, a gente sabe que hoje muitas coisas também são distorcidas em virtude disso, e isso tudo é muito desagradável, nunca é bom. É bom, na verdade, você ter uma agenda positiva, com projetos que são importantes para a população, enfim. Mas a gente está lá e tem de cumprir esse papel com serenidade, com convicção, que eu acho que isso é o que é mais importante e que é o que eu tento Uhum. fazer. Ô, Augusto, nós temos um presidente com 5% de popularidade, flagrado numa conversa. Esse era o caminho, o que foi Eu aprovado ontem na Câmara? acho que sim, porque primeiro a gente tem de entender que toda acusação não quer dizer que é Aham. culpabilidade. Né? Então esse momento tem de se ter muita cautela. Eu não estou aqui e não tenho nem procuração do presidente Temer para defendê-lo. Mas acho que o que a gente assistiu, ou seja, porque o presidente estava sendo imputado e dizendo-se que o dinheiro que o deputado Rocha Louros pegou era dinheiro do presidente. Uhum. Eu digo a você, já com toda franqueza, sabe, de meu, assim, um pouco da minha vivência. O, o presidente Temer, eu nunca fui deputado com ele, eu não o conheço, não tenho intimidade, mas ele tem na sua vida ele não tem uma vida na Câmara Federal de um político que seja corrupto, não. Aham. Não tem. O cara foi presidente 3 vezes. É diferente, ou seja, da postura, por exemplo, que tinha o presidente Eduardo Cunha, né, que era com muitas denúncias em cima dele. E nós que éramos deputados sabíamos o procedimento dele. Tanto é que eu nunca tive nenhuma aproximação com o Eduardo Cunha, sequer ele me conhece. Mas a gente precisa pensar, ou seja, se pegou o deputado, então já se induz que esse dinheiro é do presidente e que Mas esse o presidente dinheiro. é que tinha indicado ele para Não, negociar, não, não. para Pela conversar com o conversa, Joesley. ele disse, veja, a conversa é uma conversa direcionada, que a gente Uhum. sabe, induzida, e que muitas vezes pode distorcer muito uma conversa. Ele induziu dizendo, presidente, eu posso falar, posso falar com o deputado tal, e de fato esse deputado não era uma peça estranha ao presidente Temer, não, é uma peça conhecida, e o Uhum. presidente é um deputado, inclusive, que é empresário, é rico e tudo mais. Você pegar e tirar o presidente, imagine se o deputado Rocha Louro chegar e dizer, não, o dinheiro era para mim. E aí? Você tirou o presidente da República. Mas E outra um coisa que ponto. precisa ficar claro para quem está vendo: ninguém está inocentando o presidente. O que está se fazendo é dizendo, ele vai ser investigado quando ele sair da Mas presidência aí da é que tá, República. ninguém está inocentando, mas ninguém estaria condenando se o processo prosseguisse. Então, assim, a Não, Câmara Renata, votou mas para você está. o processo não prosseguir agora. Para Isso, prosseguir, ele quando deixar a presidência, ele vai ser investigado. com Mas certeza. é E uma será pelo juiz investigação. Sérgio Moro. Talvez fosse bom até para ele responder, porque se ele não tem culpa no cartório, o processo correndo, Renata, ele mas vai veja, responder.
problema todo é que você tira o presidente da República imposta uma outra pessoa durante 6 meses. Então você completamente toda a condição. A gente vive o país num momento de muita dificuldade. A gente vive um momento de muita instabilidade. Então imagine, você tira um presidente da República para que você chegue sem esse presidente da República para ele responder a um processo, ou seja, num momento desse que a gente está, onde você já começa a ter indicativos de retomada do emprego, a inflação diminuindo, o PIB aumentando. Então, são indicativos importantes dentro de um momento de muita dificuldade. Você tira esse presidente por uma questão que o procurador fez uma ação contra ele. A gente sabe, eu sei, que muitas vezes existe exagero. Por exemplo... tirar Temer e botar Rodrigo Maia, por exemplo, que é o nome que está na linha de sucessão, não resolveria, não mudaria nada. Eu acho que não é a questão de nominar. Rodrigo é muito meu amigo. Para mim era muito melhor que fosse Rodrigo presidente, se fosse pensar assim. Rodrigo é meu amigo pessoal, mas era muito, talvez, mais conveniente ser Rodrigo do que ser Temer, que eu não tenho intimidade com ele, sequer, não sei se ele sabe meu nome, mas o que é que acontece? Mas eu acho que não é questão, é a questão do momento do país. Eu me lembrei agora, só um parênteses, não sei nem se ele sabe meu nome, até Rodrigo Maia, ontem a sessão foi tão conturbada, ele chamou o tio. Não foi Rodrigo, não. Foi o deputado fazendo a contagem de votos. Ele riu porque o cara chamou. Mas, veja bem, então precisa ser isso. Agora não dá, honestamente não dá. É para você ouvir. Esses bandidos do PT, ou seja, essa corja de ladrão que enfiaram o Brasil dentro dessa dificuldade toda. Temer era fazer parte. Temer era vice-presidente. Mas era da não chapa. Mandava, era da chapa, mas não mandava. Mas ele não chegou a ser o articulador político do governo? De Dilma. Dilma? Já não? Pediu e ele saiu. Uhum. Poxa, Márcio, você sabe que pode dizer, só porque ele era vice, não é. Uhum. Ele não tinha, ele era presidente do PMDB e tal, mas dizer que tinha participação, ou seja, se tivesse ele estava envolvido, ou seja, nesses casos específicos. O que precisa se dizer, então, esse momento, isso é um jogo político. Uhum. Se joga para a população, esse discurso de dizer, vamos tirar o presidente e fazer direta já, isso é uma mentira. Não. Isso é uma falácia, isso é uma pouca vergonha de querer achar que as pessoas... O Brasil, sempre o mal do Brasil é querer dar as soluções... Bom, só para a gente explicar, direta já precisaria de votos suficientes da oposição e a oposição não teria votos para aprovar. Não, teria que ser aprovada uma emenda à Constituição. E a oposição não teria que estar defendendo a ideia. E a Constituição do Brasil já diz como deve ser o procedimento. Já tem um rito. Já tem um rito. Então o cara vem com o discurso. Por que o PT vai discutir? Sabe por que o PT quer direta já? Sabe por quê? Porque seria uma eleição com um prazo exíguo, pequeno. Uhum. Quem é a figura mais conhecida, ou seja, politicamente hoje no Brasil? É o presidente Lula. Uhum. Então Lula teria ampla chance de ganhar a eleição presidencial. E aí resolvia o problema, porque ele não vai preso, sustava todo o processo dele, o PT voltava ao poder e aí, aliás, botar toda a culpa do que está acontecendo nesse 1 ano de Temer. Porque tudo que causou 13 milhões de desempregados foi Temer. Esse é o discurso que a gente ouve hoje. E quebrou a Petrobras. Eles são descarados de dizer que quem quebrou a Petrobras foi Temer. Quem quebrou o Correio foi Temer. O PT montou uma quadrilha para assaltar o dinheiro do Brasil. Nesse jogo, deputado, então, falou que é um jogo. A gente não pode aceitar isso. Não estou dizendo aqui, e não cabe, eu volto a dizer. Se o presidente Temer tiver de cumprir, se amanhã, por exemplo, alguma constatação que for feita, vão vir as delações, se vier alguma, mas delações também a gente precisa ter cautela. Eduardo Cunha e Rocha Lula, é o que se fala em Funaro. Perfeito. O Lúcio Funaro. Toda delação precisa ser ouvida, mas não dá para ser. Quando é delação contra o PT, eles dizem que não vale. Quando é contra Temer, vale e é verdade. Gravação contra o PT é inconstitucional, ou é ilegal. Gravação contra Temer é ilegal. Não, ou é legal. Então não dá para ter. Tem que ser
esse É bem, na equilíbrio. verdade, a delação Mas não como devia São nem ser Paulo, divulgada, é um nenhum jogo, dos dois lados. É, Né? é. como o senhor mesmo É um definiu. jogo, é Nesse um jogo jogo. político que está existindo hoje, nessa coisa de fica Temer, tira Temer, fica Temer, tira Temer. Temer ganhou ontem, Eu porque a acho que expectativa dos governistas era de um placar acima, Não. De 280 votos. Não, Tá até não. Pelo 300, menos. vale Não. Foram 303 e tal no máximo. 263. Não poderia. Se ele tivesse 300 de placar, ele já tinha botado ontem mesmo para votar a reforma da Previdência. Ainda precisa de 348. Não, é 308. 308, ele não Eu teve. acho pelo contrário. A minha avaliação é que foi uma expectativa muito maior do que o governo tinha. Porque é natural que no meio quando você começou a votação, muito neguinho já viu que estava sacramentado aquele placar e o cara muda e vai para o lado do O presidente. senhor concorda com o deputado Silvio Costa, que alegou ontem que quem votou não também ajudou o governo, porque ajudou a dar código? Dando Não, eu acho que... Mais de 200 votos no não. Veja, Renata, Não teria eu dado não quórum. acredito que se chegue um deputado a ser... Eu não ouvi hora nenhuma essa conversa. Não ouvi nenhum deputado dizer você não vai ser perseguido se você decora. Eu não ouvi. O que aconteceu é o seguinte, na ânsia de aparecer, a oposição todos os deputados começou a falar. Quando falou, foi exigido que fosse dado como presente. Ou seja, se o cara está falando, ele está presente. E assim Rodrigo Maia fez. Então, deu quórum que não se esperava que desse. Porque qual era a intenção da oposição? Era render isso. Porque o interesse do PT não é resolver o problema e nem tirar Temer, não. O interesse do PT é que o Brasil sangre. É que o Brasil, que o governo Temer vai conseguir dar alguma estabilidade para esse país? Aí é que está. Na minha avaliação, ou seja, a vitória do presidente Temer foi uma vitória acima das minhas expectativas. Por exemplo, ele teve, me parece, 263 votos, mais 18 votos. Ausentes. Os ausentes, 19 ausentes. tirando um que a esposa Dois, morreu. né? E o outro que a mãe morreu também. Tire 2, então bota 16. Esses 16 estavam ausentes a serviço do governo. Tenho certeza. Inclusive o deputado João Fernando Coutinho, que é da bancada pernambucana. Estou dizendo. O cara que faltou, João Fernando Coutinho, o tempo todo, disse que ia votar a favor de Temer. Me parece que ele teve de viajar porque tinha um compromisso da cidade. Ele não estava lá dele. na Câmara? Não, ele estava o dia todo. O dia todo. É porque hoje a gente está com problema de avião, talvez ele tinha de vir Ele ficou para até cá. cerca de 8 horas Pronto, no plenário. então foi isso. Embarcou de volta porque tinha aniversário de Água Preta hoje. Bom, segundo ele. então bate a conversa. Então, Mas foi surpresa para a mas o bancada de fato- Pernambuco essa ausência dele ou você já sabia? não, eu sabia que ele votaria com o presidente Temer. Ele te vota com o presidente e está ausente, a mesma coisa. Mas deixa eu acabar só o raciocínio. Mesma coisa, 200. não se expõe, né? Mas está em todos os blogs aí, eu estou vendo, sai a foto dele como ausente dentro das pessoas que ajudaram o Temer. Né? Tudo bem, aí eu não vou julgar nem Porque a ausência e a abstenção é a mesma coisa. valiam Porque a a conta é o contrário. Ao A contrário. oposição que precisava colocar 342 votos. Isso. Mas aí o que acontece? Na minha avaliação, se você pega 263 votos mais 16, você vai para 263, quase para 280 votos, 279 votos. 280 votos é uma grande votação. Ou seja, ele está muito próximo de conseguir 308 votos para aprovar matérias que são importantes. E eu nunca mais me aposentar também, né? Mas eu nunca Renata, mais me aposentar. mas aí eu lhe lhe dou exemplos. Eu lhe dou exemplos. Por exemplo, você tem deputados que votaram contra a questão de Temer. O PSDB, por exemplo, 20 e tantos deputados votaram contra. Jarba Vasconcelos, que votaram contra, mas que eu tenho certeza que apoiarão uma reforma que seja uma reforma razoável, e que seja uma reforma boa para o Brasil. Então muda um pouco. Eu estou muito aperreado com essa reforma da Previdência. Eu acho que eu não me aposento. Não, Eu dia bem. Virar caveirinha. Com problema de pressão alta. Eu não vou me aposentar. mas veja Vou bem, passar eu 65 acho,
você vai se aposentar, porque você é muito novo e o Brasil não pode ser diferente dos outros países do mundo. Não pode. Mas o Brasil tem condições diferentes de outros países do mundo, Por que, sociais e Renatinha? econômicas. Mas aí, exatamente, se a gente faz isso, se a gente faz exatamente isso, que a gente entra nessa quebradeira, aí não paga nada. É uma pergunta só Deixa- para quem não deixa quer eu terminar, calar. a gente tem que terminar. Só uma, porque é uma curiosidade. Isso foi só o que se falou essa semana. O deputado Vladimir Costa, seu colega de bancada, o deputado da tatuagem, que tatuou o nome de Temer. Aquela tatuagem finalmente Dá vergonha terrena. alheia? O senhor já viu eu a tatuagem dele? não vi a tatuagem. Dá vergonha alheia, não? O companheiro de Não, bancada. veja, eu não vou julgar. É um colega, eu pessoalmente me dou bem com ele. Ele é um deputado mais votado já há 3 eleições do Pará. 3 eleições. Ele é o deputado mais votado do Pará. A gente não pode desqualificar ele, ou seja, precisa se entender. E às vezes as pessoas querem colocar a pencha de que o Congresso Nacional é uma desgraça, só tem bandido lá. Tem bandido lá, mas tem muita gente boa. Porque lá, aquele Congresso é o retrato do povo brasileiro. É o retrato do povo. Quem está lá? Ninguém foi eleito. Ninguém foi eleito porque saiu, sentou numa cadeira e foi eleito ou foi obra do Espírito Santo, não. Ele está eleito lá com o voto do povo. Tá? Então é preciso deixar claro isso. E é preciso também se ter muito cuidado, porque muitas vezes as pessoas chegam e dizem: esse Congresso não tem condição de falar nada. Se a gente não tomar cuidado e não mudar a regra, ou seja, e aí é outro assunto que a gente pode conversar, por exemplo, sobre financiamento de campanha. Uhum. Você não se iluda. Esse processo que está se construindo, desse financiamento público num formato que não seja a votação em lista, isso vai ser matéria para muitos escândalos. Olha o que eu estou lhe dizendo. E uma pequena fortuna, né? Augusto, chegou nossa hora já. A gente já estourou o tempo um bocado, mas foi bom. Então eu agradeço. Eu agradeço aí. Obrigada, deputado. É um prazer enorme. Então, até o próximo cafezinho. Renata vai estar comigo, Daniel, a gente não sabe quem é que a gente vai convidar também. E agradecer aqui, Augusto. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.